alegria de estar aqui trazendo a palavra do Senhor à sua amada igreja. E uma alegria rever os irmãos, né, que há algum tempo já não via, e matar a saudade. Né? Isso faz lembrar as cartas de Paulo. Queria muito ver-vos, né, estar convosco e compartilhar algum dom. Romanos 1, que fala sobre isso. Então, como é precioso, né, estar bem junto de todos. Muito, muito precioso para mim. Meus irmãos, o tema de hoje é um tema pertinente, um tema agudo, um tema necessário para as nossas realidades, para a realidade das nossas famílias, diante do contexto da crise que a família e o casamento têm enfrentado em nossos dias. Nós iremos iniciar com a leitura de um texto que servirá de texto inicial, texto base, que é Apocalipse 2, 5. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e se não, venho a ti e removerei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso Deus, nós estamos aqui, Pai, num momento sério, um momento de muito temor perante a tua santa palavra. Estamos aos teus pés, como os discípulos estavam aos teus pés, no monte, na colina, aprendendo, meu Deus, as bem-aventuranças. Estamos aqui prostrados aos teus pés para aprender mais de ti. Que teu Espírito Santo venha, meu Deus, inundar nossos corações com a tua palavra, meu Deus. Que sejam palavras vindas, meu Deus, do teu trono direto aos nossos corações, de maneira que venha transformar nosso caráter, que esta noite não haja apenas mais acúmulo de informações, mas que haja transformação de vidas, transformação de casamentos, restauração de matrimônio, que haja, meu Deus, perdão, que haja transformação, meu Deus, que haja novas perspectivas em relacionamentos aqui, que muitas vezes possam estar machucados. Que teu Espírito Santo olhe para nós com olhar de misericórdia e venha transformar nossa realidade cada vez mais. E que tudo isso venha redundar apenas em glória a teu nome, não a nós. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, esse texto de Apocalipse 2:5 nos faz refletir a respeito de fracasso também, porque aqui Cristo está fazendo uma crítica ao fracasso da igreja de Éfeso, o fracasso espiritual da igreja de Éfeso. E nessa análise desse fracasso da igreja de Éfeso, Cristo exorta esta igreja a procurar, a sondar, a tentar entender a causa desse fracasso, a razão desse fracasso, buscando procurar onde essa igreja caiu ou decaiu do seu primeiro amor. Então, meus irmãos, diante de realidades muitas vezes fracassadas, ou de realidades que trazem uma perspectiva de fracassos próximos, é importante nós entendermos as causas, as razões desses fracassos, para que, caso você não esteja no momento de fracasso, esteja tudo bem, mas que para quem está tudo bem no seu casamento, isso sirva de um cunho mais preventivo. E para aqueles que estão vivenciando esse fracasso, sirva de solução para estas questões. Meus irmãos, eu não vou me delongar muito na introdução a respeito das questões problemáticas gerais relacionadas ao casamento, mas eu vou trazer alguns dados que são alarmantes para nós que somos crentes. Somente entre os anos de 2004 a 2014 houve um aumento de mais de 160% de número de divórcios no Brasil. No período de 10 anos, entre os evangélicos, esse aumento passou de 25%. Um outro dado alarmante aqui no Brasil é que o Brasil, nesse período, foi constatado que o Brasil é o país número 1 no caso de adultérios, infidelidade conjugal. E entre os evangélicos, os homens que foram entrevistados admitiram, 25% dos evangélicos homens admitiram já ter traído suas esposas. E 11% das mulheres também admitiram ter praticado a infidelidade conjugal. Então isso é preocupante, isso está muito próximo de nós. Essa é a realidade muitas vezes que faz parte do contexto da nossa igreja. Às vezes está do nosso lado e a gente não percebe, e devemos ter muito cuidado com essas questões. Diante desta realidade, meus irmãos, diante da fragilidade que o casamento tem vivenciado em nossos dias, especialmente na igreja cristã, onde deveria ser diferente,
faz-se pertinente que esse tema seja explorado, as razões do fracasso matrimonial. E a primeira razão do fracasso matrimonial, meus irmãos, é a queda do rendimento espiritual do casal. Esse é o primeiro motivo, a primeira causa, a primeira razão do fracasso no casamento. Queda do rendimento espiritual, ou seja, queda do rendimento espiritual de cada um dos cônjuges em sua relação com Deus. Isso significa que o marido diminuiu a sua leitura da palavra, diminuiu o seu momento de oração, diminuiu o seu momento a sós com Deus. Isso significa que a esposa não tem desfrutado desses momentos de devocionais com o Senhor. E aí você pensa, mas pastor, o que tem a ver minha devocional com o meu casamento? Tem tudo a ver. Porque a sua vida com Deus vai refletir em seu relacionamento. Se você não está bem com Deus, como você espera que você vai estar bem com seu esposo ou com sua esposa? Então, meus irmãos, esse é o primeiro motivo do fracasso no casamento. E se você não estiver tendo uma vida de intimidade com o Senhor, intimidade que a Bíblia ressalta isso no Salmo 25, a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Isso significa que vai refletir em seu casamento. Porque a partir do momento que houver uma ruptura na sua vida de devocional com Deus, não da parte de Deus para conosco, porque certamente o amor, nada nos separará do amor de Deus, mas da nossa parte para com Deus, negligenciamos momentos a sós com Deus, e isso vai refletir em sua relação com seu esposo e sua esposa, o que vai trazer, o que vai acarretar em crise, em fracasso em seu casamento. Então é de fundamental importância que antes que se estruture o casamento, ambos individualmente e disciplinarmente venham a desfrutar desse momento de fortalecimento espiritual. E por que nós dizemos que isso é o mais importante? Porque a Bíblia ressalta isso. Porque Jesus deixou isso claro. Lá em Lucas capítulo de número 10, quando o texto narra que Jesus indo para o caminho de Betânia, ele entrou na casa de Marta e Maria. E Marta estava naquela correria para conseguir deixar tudo em ordem, para receber bem ao Senhor. Enquanto isso, Maria estava aquietada aos pés do Senhor. E Marta reclamou. O que Jesus disse nessa reclamação de Marta? Marta, Jesus chamou a atenção de Marta. Ele citou o nome de Marta 2 vezes, que é um tipo de chamamento do nome da pessoa, levando em consideração que ela tinha que prestar atenção como algo sério. Marta, Marta, Maria escolheu a melhor parte. Por que andas inquietas e te preocupas e te ocupas com muitas coisas? Se Jesus disse que está aos pés dele, aprendendo dele a melhor parte, quem somos nós para dizer que a nossa agenda é a melhor parte? Então veja, meus irmãos, se nós deixarmos de desfrutar da melhor parte, que é estar aprendendo aos pés do Senhor, isso vai afetar certamente a nossa vida matrimonial, não tenha dúvida disso. Então não seja como Marta. Talvez aqui tenha muitas Martas. Muitos homens que se comportam como Martas, muitas mulheres que se comportam como Marta. A correria do dia a dia de São Paulo tem te impedido de usufruir de momento a sós com o Senhor teu Deus. Isso tem um preço, isso tem consequências. Por que te ocupas? Por que andas inquieta e inquieto? Então, repare, um ato simples que é você sentar-se sozinho com o Senhor teu Deus e aprender mais da sua palavra, numa leitura devocional, orar, ter um momento a sós com Deus, fechar a porta do teu quarto, Mateus 6, orarás ao Senhor que vem em secreto. Não estou falando da oração em casal, estou falando de você individualmente, porque se você não se fortalecer individualmente, você não vai suportar as pressões da vida no seu casamento. Então, por que tem havido tanto fracasso nos matrimônios, nos casamentos? Porque a vida individual desses cônjuges estão fracassadas, as vidas espirituais estão fracassadas. Isso vai refletir. Veja, meus irmãos, Josué 1, versículo 8 diz: antes medita nesta lei de dia e de noite, para que te vá bem e seja bem sucedido em tudo o que fizeres. Ou seja, você quer ser bem sucedido no seu casamento? Medite na palavra de Deus de dia e de noite. É o mesmo caso do Salmo 1, versículo 2. Antes do seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite.
Salmo 119, versículo 147 diz: antecipo-me ao alvorecer do dia e clamo, na tua palavra espero. O que é antecipar-se ao alvorecer do dia? Antes de sair para o trabalho, você ter seu momento a sós com Deus. Salmo 119, versículo de número 148: antecipo-me às vigílias noturnas e clamo para meditar em tuas palavras. Isso significa, antes de dormir, ter seu momento a sós com Deus. E a partir do momento que você estiver fortalecido espiritualmente, individualmente, você vai estar blindado contra as desventuras que possam acarretar contra o matrimônio. Então, meus irmãos, qual é a razão do fracasso no matrimônio? Primeira razão: a queda do rendimento espiritual de ambos, individualmente, o que isso vai afetar o casamento. Meus irmãos, o segundo motivo, a segunda razão do fracasso matrimonial é a queda do rendimento relacional. O que significa a queda do rendimento relacional? Significa uma crise em aspectos que tem a ver com o relacionamento de um para com o outro. Isso é queda de rendimento relacional. O que fica evidenciado pela ausência ou a falta de demonstração de afeto físico, por exemplo. Falta de demonstração de afeto físico, isso mostra que houve uma queda de rendimento do relacionamento de qualidade. Por isso, queda de rendimento relacional. Como assim? Significa que enquanto no período de namoro havia toda aquela questão das carícias, do carinho físico, né, precisava até às vezes ser contido por causa do fogo natural, do contato físico. Há casais aqui que há muito tempo não se abraçam, meus irmãos. Há casais aqui que há muito tempo não se tocam. Por isso o seu casamento está fracassado. Qual foi a última vez que você tomou a iniciativa de abraçar a sua esposa e dizer boa noite, bom dia, minha querida? Qual foi a última vez que você tomou essa iniciativa com seu esposo? Falta de toque. Meus irmãos, é comprovado cientificamente que o ser humano que usufrui de toque, de abraço, de carinho, ele é mais seguro emocionalmente. É um ser humano que ele não se estressa tão facilmente, vence mais facilmente a ansiedade, tem a sua autoestima elevada, segura. Por quê? Porque o toque é importante. Essa importância começa no útero e vai para a vida toda. Deus que fez assim. Deus fez assim. Então, se o seu casamento não existe mais um toque, carinho físico, isso já é um sinal de que o seu casamento está beirando o fracasso, se não já estiver fracassado. Então veja, a segunda razão para o fracasso no casamento, meus irmãos, é a queda do rendimento relacional, que fica evidenciado muitas vezes pela diminuição de afeto físico, fica evidenciado muitas vezes pela diminuição do afeto verbal, que é o elogio. É interessante nós notarmos que nas cartas às 7 igrejas, Jesus ele faz duras críticas à sua noiva, que é a igreja. Porém, antes de fazer a crítica, ele elogia a igreja. A crítica fica em segundo plano. Em segundo plano, veja, os cônjuges hoje se preocupam bastante em consertar o outro. Você precisa mudar, já não aguento mais meu marido, não aguento mais minha esposa, porque ela não muda, já falei para mudar. Veja, você não é Deus para ficar consertando o seu marido ou a sua esposa, é Deus quem faz isso. Seu papel é de apoio, não de restaurador. Não é você que vai restaurar o caráter do seu marido ou da sua esposa. Então, dedique-se a elogiar. O que houve? Que no período do namoro havia tantos elogios, e depois do casamento acabou os elogios. Diminuição do afeto verbal. Aí vem uma outra evidência de que houve a queda do rendimento relacional. É a questão da mágoa, falta de perdão. E por causa da mágoa, por causa da falta de perdão, já não se dispõe mais ao toque físico, já não se dispõe mais ao elogio. Mágoa. Tem casais, meus irmãos, há casais que guardam mágoas por anos. Anos. Estão aqui na igreja tomando Santa Ceia. Não conseguem liberar perdão. E veja, essa queda do rendimento relacional também é evidenciada pela falta de prestígio, de prestigiar a pessoa, de dar importância à pessoa, fazer com que a pessoa se sinta importante.
Isso você pode perceber essa problemática quando a esposa chega em casa e quer conversar com o marido só quer ficar na TV, ou só ficar no Facebook ou no WhatsApp, ou os maridos mais jovens que gostam de ficar no videogame, e aí a esposa se irrita e pensa: casei com uma criança, estou cuidando de 3 crianças, meu marido e os meus 2 filhos, porque o meu marido só quer saber de videogame, meu marido só quer saber de WhatsApp, meu marido só quer saber disso, só quer saber daquilo, meu marido não quer me ouvir. Veja, meus irmãos, há muitos candidatos para serem bons ouvintes para sua esposa no trabalho ou na faculdade. Caso você não queira ser um bom ouvinte para sua esposa, lá fora haverá muitos que irão se dispor a ser um bom ouvinte para sua esposa. Não pense que isso fica assim barato, não, porque o diabo ele sempre propõe outras alternativas com o objetivo de destruir seu casamento. Então, notemos, veja, as razões do fracasso matrimonial. A primeira razão, queda do rendimento espiritual. É quando uma das partes não estão buscando a Deus devidamente. Isso vai refletir no casamento. A segunda razão, queda de rendimento relacional. Falta de perdão, falta de carinho físico, falta de elogio e falta de atenção, especialmente de atenção à sua esposa. Então nós já vimos aqui as 2 principais razões do fracasso no casamento: queda no rendimento espiritual, queda no rendimento relacional. Em terceiro lugar, queda no rendimento funcional. Estou falando de funções no casamento. Ninguém é melhor do que o outro. O marido não é melhor do que a esposa porque ele é o cabeça. O cabeça significa apenas que o nível de responsabilidade de responder perante Deus é maior sobre os ombros do marido. Não diz respeito a qualidades de caráter ou de inteligência, seja lá o que for. O que significa então esse funcional? Diz respeito a papéis no lar, que o próprio Deus estipulou. E ainda que seus ouvidos estejam poluídos e influenciados por movimentos como o feminismo, não adianta, a Bíblia é clara sobre a função da esposa, a Bíblia é clara sobre a função do marido. E nesse sentido, queda de rendimento funcional significa que ambos não estão se esforçando devidamente para cumprir o seu papel no lar, o que fica evidenciado pela falta de proatividade do marido. Porque o papel do marido é amar a esposa, como Cristo amou a igreja, está escrito lá em Efésios capítulo número 5. Esse amor do marido ele tem que ser refletido no amor de Deus para com a igreja. O amor de Deus para com a igreja é um amor proativo, não é só um amor romântico de cartinha, é um amor proativo. A Bíblia diz que Deus não esperou nós nos tornarmos santos para Ele enviar Jesus. Romanos 5,8 diz que Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então Deus ele não esperou nós sermos pessoas boas. Ele tomou a iniciativa, não só de morrer, mas Ele tomou a iniciativa de te resgatar. Então é um amor proativo. O amor do marido para com a esposa tem que ser um amor proativo. Um amor proativo, uma atitude de proatividade. Qual é a grande reclamação das mulheres? Meu marido só faz quando eu falo. Ele espera o circo pegar fogo. Já faz 3 meses que o quarto do bebê está sem lâmpada. Já pensou que é absurdo? Mas é o cotidiano no geral do matrimônio. Falta de proatividade. Mas eu fiz. Aí você fala, a esposa fala, mas você fez depois que eu falei 10 vezes. Precisava eu falar? Você já não tinha percebido, não deveria ter percebido? Ou seja, qual é a grande reclamação das mulheres? Os maridos não têm proatividade, esperam ser orientados sobre aquilo que precisa ter de solução na casa. Então, falta de proatividade nas necessidades domésticas. E por que o homem geralmente é assim? Porque o inconsciente do homem tem a seguinte informação: eu já trabalhei lá fora o dia inteiro. Eu chego em casa, estou cansado, eu quero descansar. E você já parou para pensar que a sua esposa está cansada, se ela trabalhou lá fora também? Já parou para pensar que se ela não trabalha fora, trabalha em casa, cuida dos filhos, ela também está cansada, tão cansada quanto você, porque um filho dá atenção a uma criança o dia inteiro, estressa a pessoa emocionalmente? Por que só você está cansado, chega em casa e tem que ficar descansando? Meus irmãos, o grande pecado dos homens, há exceções, mas o grande pecado dos homens é a preguiça e o egoísmo. Mas pastor, você está dizendo que eu tenho o pecado da preguiça, eu não trabalho para sustentar minha casa, mas o seu trabalho não fica só lá na empresa.
Em casa também há trabalho. E a sua esposa conta com você para isso. Mas o marido chega e diz assim: estou cansado, quero assistir o jogo do Corinthians. Vou usar um exemplo melhor. Quero assistir o jogo do São Paulo. Meus irmãos, esse é o grande problema dos homens, da natureza do homem. A natureza do homem é assim. O homem pensa: estou fazendo a minha obrigação lá fora, e em casa não preciso me esforçar. Quando eu puder, eu faço alguma coisa em casa. Você tem que ser proativo nas necessidades domésticas, você tem que ser proativo na vida espiritual da sua família. Você não tem que esperar a sua esposa dizer: vamos orar juntos, vamos ler a Bíblia juntos, vamos fazer o culto doméstico. Não! Isso é responsabilidade do marido. Cuidar da vida espiritual da esposa. Efésios 5 diz que o marido tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja, porque ele se entregou por ela para santificá-la e purificá-la. O que é santificá-la? Como se santifica alguém? No caso de um ser humano santificando o outro, é pelo bom exemplo, pela boa influência e pela oração e pela palavra. O culto doméstico. Qual foi a última vez que você se levantou de madrugada para orar pela sua esposa? Então não me venha com declarações no Facebook: eu te amo, querida, se não está disposto a fazer o mínimo que orar por sua esposa. Jó era um homem de caráter. Jó era um homem que amava a sua família, levantava-se de madrugada para adorar a Deus e interceder por sua família. Qual foi a última vez que você fez isso? Então, essa é a grande dificuldade do homem. Não é apenas a preguiça. É a preguiça e o egoísmo, porque o homem só pensa em si. Essa é a natureza masculina, só pensar em si, especialmente na questão sexual. E a mulher? Veja, eu estou falando da função. As razões do fracasso matrimonial. Primeira razão, queda do rendimento. Segunda razão, queda do rendimento relacional. Terceira razão, que é queda do rendimento funcional. O homem não é proativo, o que fica evidente pela preguiça e pelo egoísmo. E a mulher? Aonde a mulher não cumpre a sua função? Fica evidenciado pela falta de respeito para com o marido. Falta de respeito. Meus irmãos, esse é o grande mal do século que diz respeito às mulheres no casamento. A falta de respeito para com os maridos fica evidenciado pelo tom de voz com que as mulheres tratam seus maridos em casa. Nos casos mais graves, as mulheres que desrespeitam o seu marido na igreja ou em público. Vocês já presenciaram isso? Mulheres desrespeitando seu marido em público? Pois quando desrespeita em público, porque em casa a situação já está grave, muito grave. Meus irmãos e minhas queridas irmãs, ainda que os seus maridos sejam pessoas de difícil relacionamento, nós homens somos pessoas difíceis, não se justifica a mulher desrespeitar o marido. Mas pastor, eu não estou desrespeitando, só estou falando um pouquinho mais alto. A Bíblia diz que a rebeldia é como pecado de feitiçaria. Eu vou repetir. A Bíblia diz que a rebeldia é como pecado de feitiçaria. Por acaso você quer ser considerada como uma feiticeira perante Deus? Nossa, pastor, isso é pesado. Não, isso não é pesado, isso é Bíblia. Isso não é minha opinião, isso é Bíblia, isso é Escritura Sagrada, isso é Espírito Santo falando. Desrespeitar o marido, falar com um tom de voz alterado para com seu esposo, isso é gravíssimo diante de Deus. E se você acha que não existem pecados mais graves do que outros, lembre-se que Jesus disse para Pilatos: maior pecado tem que me entregou a ti. Lembre-se o que diz a confissão de fé da nossa igreja, que há pecados mais graves do que outros. Lembre-se o que diz o código de disciplina da nossa igreja, que há penalidades diferentes de outros por causa da gravidade. Então, existem pecados mais graves. E a falta de respeito para com o marido é um pecado de nível muito grave perante Deus. E nada justifica isso. Mas ele é isso, ele é aquilo, ele me provoca, nada justifica isso. Porque senão, quando o seu filho te desrespeitar,
O seu filho pode dizer: ah, eu te desrespeitei por causa disso, por causa daquilo. Nada justifica a falta de respeito do filho para com os pais. Da mesma forma, nada justifica a falta de respeito. Agora, convenhamos, não é fácil a mulher conseguir suportar. Até porque a Bíblia diz que a mulher é a parte mais frágil. Parte frágil, meus irmãos, significa que o sistema nervoso da mulher é mais frágil. Então, mais facilmente ela perde a paciência. É mais fácil a mulher perder a paciência. Como perder a paciência demora. O homem é tranquilo, o circo está pegando fogo, o homem está, não, está tudo bem. Mas ela vai vencer amanhã o boleto. Não, Deus proverá. Deus proverá. Mas você não vai fazer nada? Não. A gente paga uns juros de nada. A mulher se desespera e começa a falar alto com o marido. Você é imprestável. Você é um banana. Você é aquilo. Meus irmãos, a Bíblia é clara da maneira como Deus encara a falta de respeito. Eu sei que não é fácil para vocês, meninas, mas dobra os seus joelhos e diga: Senhor, me perdoe, porque muitas vezes eu fui rebelde para com a autoridade que o Senhor constituiu na minha vida, que é meu marido. Me ajuda a me controlar, porque não é fácil. Tem misericórdia de mim, porque eu estou errado. A partir do momento que você for humilde perante Deus, Deus vai começar a te ajudar. Então, meus irmãos, nós já vimos até aqui 3 razões do fracasso. Quais são as razões? Qual é a primeira razão? Queda do rendimento sexual. Segunda razão, queda do rendimento relacional. Terceira razão, queda do rendimento funcional. Coitada das mulheres. Quarta razão, queda do rendimento sexual. Tem que beber um pouco de água antes de falar. Meus irmãos, a Bíblia é clara sobre a questão sexual. Não é necessário fazer pesquisas científicas, não é necessário fazer entrevistas, estudos. Só é necessário uma coisa: obediência à palavra. 1 Coríntios, capítulo de número 7, é um tratado acerca dos deveres no casamento, acerca do sexo. Essa é a parte que os homens adoram. Agora, veja, rapazes, não usem isto como arma para acuarem suas esposas em casa, a dizer: lembre-se do que o pastor pregou. Tem gente que usa as mensagens de palestras para casais para lançar em rosto, popularmente conhecido como jogar na cara. A Bíblia diz que cada um dará conta de si. Preocupe-se consigo mesmo e não fique pensando em consertar o outro. A questão sexual, meus irmãos, é uma obrigação de ambos. Ela está escrita em 1 Coríntios, capítulo de número 7, versículo de número 5 em diante. Número 4, versículo 4 em diante, que ambos não podem se abster da questão sexual. Ambos não podem se abster. Diante da seriedade do assunto, vamos abrir 1 Coríntios, capítulo número 7. 1 Coríntios, capítulo 7. Coríntios, capítulo de número 7, meus irmãos. Quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque a mulher, mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa, e cada um o seu próprio marido. O marido concede à esposa o que lhe é devido, e também semelhantemente a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, sim o marido. E também semelhantemente o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, sim a mulher. Não vos priveis um ao outro. Isso significa que não é apenas dever da mulher, é dever do homem também. Há casos em que mulheres reclamam que os maridos não a procuram para a questão sexual. Já tive experiências de mulheres falarem assim: pastor, conversa com meu marido. Olha que constrangedor, não é? Pastor, conversar com o marido. Porque a situação está crítica. Porque os maridos não correspondem em casa à sua função. É bem verdade
que o peso maior recai sobre as mulheres, e as mulheres sabem disso, porque há exceções em que as mulheres procuram e os maridos não querem, não se dispõem, mas em linhas gerais essas são exceções. No geral, são os homens que procuram e as mulheres não querem. Vamos entender algumas questões sobre a questão sexual. Como a mulher enxerga o sexo? Uma arma poderosíssima. Meus irmãos, a mulher que sabe utilizar isso, ela vai conseguir muitas coisas com seu esposo. Vamos entender o que é o sexo para a mulher, e depois nós iremos entender o que é o sexo para Deus. Para o homem, no geral, todo mundo já sabe, né? Mas vamos entender o que é o sexo, como a mulher enxerga o sexo. O sexo para a mulher, instrumento de punição. A mulher sabe que o homem precisa, a mulher sabe que o homem gosta, a mulher sabe que o marido está desesperado, subindo pelas paredes, mas ele cometeu erros para com ela. O homem, o seu marido, te deixou irritada. O que você faz? Não vai ter sexo nem hoje, nem semana que vem. Por quê? Não está merecendo. O que é isso? Instrumento de punição. Você está punindo o seu marido com a questão sexual. O sexo para a mulher é instrumento de punição. Mas olha o nível da maldade que existe na natureza humana. Você sabe que o seu marido não só quer, não é questão de prazer, torna-se uma necessidade biológica. O seu marido precisa, o seu casamento está correndo risco. Porque se não há sexo, a Bíblia diz que o casamento está correndo risco de haver adultério. Mas você não está nem aí para isso. Você está com tanta raiva dele que você vai castigá-lo. Mesmo colocando o seu casamento em jogo, em risco. Ah, não estou nem aí. Se ele adulterar, melhor para mim que eu já me divorcio com direito a casar de novo. O nome disso chama-se dolo. A Bíblia chama isso de dolo, sentimento de dolo, que significa maquinar o mal. A mulher enxerga o sexo como instrumento de punição, a mulher enxerga o sexo como instrumento de manipulação. Ah, eu queria tanto que a gente fosse para a Disney com as crianças. Mas mulher, a gente tem outras prioridades. Quando que nós vamos conseguir comprar o nosso apartamento? Ou quando que nós vamos conseguir realizar tal sonho? Todo sonho tem um preço. Ah, mas o que custa? Aí a mulher pensa, eu vou conseguir. E ela manipula a situação, usando o sexo para manipular o marido e conseguir aquilo que ela quer. É assim que a mulher enxerga o sexo, como instrumento de punição, como instrumento de manipulação para conseguir aquilo que ela quer. A minha amiga me convidou para nós irmos para o casamento dela, lá em Cotia. O marido está cansado e diz, mas filha, eu estou cansado. Depois você manda um presente, manda flores. Aí a mulher faz toda uma situação através do sexo para manipular o marido. Então, instrumento de punição, instrumento de manipulação, instrumento de retribuição. É assim que a mulher enxerga o sexo. Ah, então hoje você se comportou direitinho. Acordei, estava lá na mesa do café da manhã. Você trouxe o café da manhã para mim na cama. Olha que lindo. Né? Se comportou, trocou a lâmpada. Levou o cachorro para dar banho no cachorro sem eu pedir. Aí a mulher pensa, hoje ele está merecendo. Hoje eu vou deixar acontecer alguma coisa. Você está retribuindo. Olha que lindo, né? Não é maravilhoso? Uma atitude nobre. Então, mulher, o que é o sexo para a mulher? Como a mulher enxerga o sexo? Instrumento de punição, manipulação, retribuição e prazer. É claro que a mulher enxerga o sexo como fonte de prazer também, mas não está na primeira lista não. Mas também, é claro que existem exceções. Eu estou falando de aquilo que é o aspecto geral. Agora vejamos como Deus enxerga o sexo. Deus enxerga o sexo como uma dívida. E se você não está praticando sexo no seu casamento, você está em dívida com o seu esposo. Dívida. Veja o versículo de número 3. O marido concede à esposa o que lhe é devido. E também, semelhantemente, a esposa seu marido.
Se o marido não concede sexo à esposa, mas pastor, eu não consigo, procura ajuda médica, não fica parado, porque é algo muito sério a questão sexual no casamento. A mulher diz, mas eu não consigo, eu tenho problemas. Procura ajuda pastoral, procura ajuda psicológica, procura ajuda biomédica, ou seja o que for. Mas você não pode ficar parado só dizendo, eu não consigo, eu não consigo. Não, é algo muito sério. Porque se não há sexo no seu casamento, se você não concede sexo a seu esposo ou a sua esposa, você está em dívida com ele. Porque é uma dívida, não é um favorzinho, não é uma retribuição. Eu vou deixar porque hoje ele está merecendo. Não. O sexo para Deus não é uma atitude de retribuição quando ele merece. É uma dívida. E se você, mulher, já faz algum tempo que não faz sexo com seu marido por causa de birra, você está profundamente endividada para com seu marido e com Deus. O sexo para Deus é uma dívida, o sexo para Deus é uma entrega. Versículo de número 4. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo. Veja que grave. A mulher diz, hoje não quero, ou hoje não estou afim, ou hoje eu estou cansado. Veja, existem estudiosos da área matrimonial que dizem que o ideal é preparar o ambiente, não é? O marido vai preparar a mulher durante o dia, preparando, e quando a mulher chegar em casa que ela não estiver estressada, ou foi um dia tranquilo, então o clima está propício, você leva a sua esposa para jantar. Meus irmãos, sejamos realistas, dá para fazer isso todo dia? Não dá para fazer isso todo dia. A realidade do dia a dia é cansaço, enfado, estresse. Agora, se você for esperar, está vivendo uma vida de madame, que você não está estressada, que você está bem, para conceder o sexo ao seu marido, você vai ver quando? Porque o nosso dia a dia é um dia a dia infernal, cansativo, estressante. Por isso que Deus colocou uma regra: o seu corpo não é seu. Ah, mas eu não quero. Não é seu. O seu corpo é do seu marido. O seu corpo é da sua esposa. Você não tem poder. Meninas, vocês não têm autoridade sobre o corpo de vocês. O corpo de vocês pertence ao seu marido. Se eu soubesse disso, não teria casado, mas já casou. Ricardo, auxilia-me neste processo de abertura deste copo, por favor, para que eu não venha perecer minha água. Então, meus irmãos, é algo pesado ouvir isso para a mulher, muito pesado. Deus sabe que é difícil para a mulher, Deus sabe. Mas você tem que orar, Deus, me ajuda a reformular minha mente e entender que o meu corpo não é meu, é do meu marido. Isso tem que ser um processo. Porque quando a mulher faz sexo sem vontade, ela se sente quase que violentada emocionalmente e fisicamente, mesmo que seja com seu marido. A mulher não suporta fazer sem vontade. A mulher só se dispõe a fazer sexo se estiver com vontade, ou para punir, ela não se entrega no sexo, ou para manipular, ela se entrega ao sexo, ou para retribuir. Então nós devemos tomar cuidado, porque como Deus enxerga o sexo? É uma dívida, é uma entrega, é um mandamento, não é uma opção. Versículo de número 5. Não vos priveis um ao outro, é um mandamento, é uma ordem. Então quando a mulher diz, hoje não tem nada, você está pecando contra Deus. Você está pecando contra Deus quando você diz para o seu marido, hoje não tem nada. E isso, meus irmãos, isso é motivo de fracasso no casamento. Isso tem sido causa de fracasso. Talvez uma das grandes causas do fracasso. É uma dívida, é uma entrega, é um mandamento, é uma prevenção. O sexo é uma prevenção, versículo de número 5. Para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Você sabe por que o Brasil é o número 1 em adultério? Você sabe por que tem aumentado tanto o número de divórcio? Porque mulheres têm privado o seu esposo da questão sexual. E o diabo entra em cena tentando o marido. Veja, o diabo na verdade não precisa ter muito esforço para tentar um homem, porque hoje em dia basta o homem sair de casa para ele ser tentado visualmente. Porque as mulheres hoje andam praticamente de lingerie, né? Andam calças tão justas que parecem roupa de mergulhador. Não sei se vocês conhecem roupa de mergulhador. Então o homem já é naturalmente tentado lá fora. Então associe. Ele é tentado lá fora. Em casa ele não tem sexo, ao invés de ter sexo, tem uma mulher estressada que diz para ele, não quero ponto ainda
um tom de desrespeito. E ainda é tentado em casa. Como assim, pastor? Sim, você não dá o sexo, mas fica passeando de lingerie na frente dele. Ele é tentado por uma coisa que ele não pode fazer em casa. Vira uma desgraça. Precipício para a derrota total do casamento. Isso acontece especialmente no meio das mulheres cristãs. Porque as mulheres não crentes, sabe o que elas pensam? Eu vou perder meu marido? Eu não estou afim de fazer sexo. Mas eu não vou dar sopa. Porque eu sei que lá fora no trabalho está assim de mulheres que podem estar dando em cima dele. Por isso que Jesus diz que os filhos das trevas são mais hábeis do que os filhos da luz. Os filhos da luz dizem: se ele trair, ele vai ser disciplinado. O problema é dele. As mulheres não crentes, sabe o que elas pensam? Eu não vou entregar o meu casamento de mão beijada para qualquer mulherzinha. Eu vou fazer minha parte de esposa, mesmo que eu esteja disposta. E as mulheres crentes não. Por quê? A mulher crente pensa: ele é crente, ele sabe. Então, tomemos cuidado. É uma dívida, é uma entrega, é um mandamento, é uma prevenção e uma renúncia. Especialmente para a mulher vai ser uma questão de renúncia. E isso é ser crente, meninas. A palavra renúncia tem que fazer parte do vocabulário de qualquer crente. E rapazes, se mesmo depois desta palestra, desta palavra, a sua mulher continuar dura na queda, é seu papel perdoar, é seu papel amar, continuar sendo paciente, é seu papel não tratá-la de acordo com os seus interesses. Por quê? Porque é seu papel renunciar também quando não está tendo clima para isso. Eu sei que é difícil. Cada um tem o seu papel, mas o papel da esposa é renunciar às suas vontades no que diz respeito ao sexo. Não estou com vontade, então renuncie à sua vontade. Por acaso Jesus, o corpo, o físico de Jesus estava com vontade de subir na cruz? Getsemane. Lembra da história de Getsemane? Jesus suando sangue. Ele estava animado, que o corpo dele estava animado? Não, porque ele sabia o que lhe esperava, a ira de Deus. Então ele disse: ainda que meu corpo esteja fraco, é isso que ele quis dizer, eu vou fazer a vontade do meu Pai. Então, Pai, faça a tua vontade. Então, isso é ser crente, é não fazer as suas vontades quando as suas vontades contrariam a vontade de Deus. O que é ser crente? Não fazer as suas vontades quando as suas vontades contrariam a vontade de Deus. Renúncia. Meus irmãos, nós aprendemos hoje aqui as principais razões do fracasso no matrimônio. Recordemos quais são essas razões. Primeira razão do fracasso no matrimônio: queda no rendimento. Segunda razão: queda no rendimento relacional. Terceira razão: queda no rendimento funcional. Quarta razão: queda no rendimento sexual. O que nós falamos aqui na teoria é fácil, mas no dia a dia vai ser difícil pôr em prática para homens e mulheres. Então cabe cada um de nós dobrar os joelhos e falar: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Me ajuda a ser um bom marido, me ajuda a ser uma boa esposa. Porque essa é a sua missão. Você não casou para ser feliz, você casou para agradar o coração de Deus e para servir o seu marido e para servir a sua esposa. Que Deus nos abençoe. Quem não tiver para fazer uma oração? Senhor, toda a honra e toda a glória nós damos apenas a Ti, Senhor, porque Tu és o único digno de louvor e adoração. Nós queremos Te agradecer porque o Senhor carinhosamente falou em nossos corações. Tu sabes, Senhor, o quão difícil e sacrificioso é para nós cumprir nossos deveres no casamento. Que o Senhor conceda-nos graça e misericórdia no exercício de nossas funções, para que possamos agradar o Teu coração e fazer a Tua vontade. Que o Senhor, meu Deus, venha restaurar casamentos. Que o Senhor venha ajudar cônjuges magoados a perdoar e fazer a sua função. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Em nome de Jesus. Amém.